Nós vamos ler a palavra de Deus. O texto que vamos ler está em Joel, capítulo de número 2, verso de número 21. O tema da mensagem é Deus faz grandes coisas. E esse texto, ele fala sobre isso. Ele diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Você já imaginou uma mensagem profética que é endereçada à terra? Talvez em nenhum outro momento da história a gente tenha vivido uma necessidade tão grande de recebermos um recado de Deus para a terra, para todo o planeta. E Joel capítulo 2, verso 21, é uma palavra do Senhor para toda a terra. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. No meio de todas as notícias terríveis, de todos esses 5 meses de pandemia, no meio de todas as notícias que alcançam o coração da família, alcançam o coração da igreja, em tantas situações diferentes que a gente tem vivido nesse tempo, a palavra de Deus nos faz um alerta nesta noite. A palavra de Deus nos traz uma palavra de encorajamento. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo para nós assim: gente, preste atenção, Deus não perdeu a direção das coisas, Deus não perdeu o controle da situação, Ele continua controlando todas as coisas, nada fugiu ao controle de Deus. Por isso, não temas, ó terra. Mas para a gente poder dizer não temas, ó terra, a gente tem que começar encontrando esse encorajamento. A invasão de gafanhotos havia devastado a terra de Judá. Quando Joel, filho de Petuel, meditava sobre aquela terrível calamidade, veio a palavra do Senhor a ele. E agora, a partir do momento que ele recebe a palavra do Senhor, ele não é simplesmente parte da calamidade, mas agora ele é voz de Deus no meio da calamidade. Agora Joel é profeta de Deus, porque ele tem uma palavra da parte de Deus para toda a terra. Na verdade, o livro de Joel é um sermão profético. Joel descreve a praga como sendo um exército humano. Aquela terrível situação, aquele ataque dos insetos, ele interpreta como sendo uma ação divina, na expectativa de que as pessoas pudessem entender a voz e a ação de Deus. No capítulo 2, verso 11, o texto diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? A profecia de Joel é um convite ao arrependimento, mas mais do que isso, é um desafio para que o povo mantivesse a sua esperança no Senhor, porque Deus haveria de trazer julgamento, mas em havendo arrependimento, Ele usaria de misericórdia para com o seu povo. Joel expressou a esperança na possibilidade da ação de Deus
porque Deus cumpre todas as suas promessas. Há uma curiosidade nesse texto, porque a palavra Joel significa o Senhor é Deus. Isso significa que o nome do profeta nos faz lembrar quem está no controle de todas as coisas. Nós não podemos esquecer quem é Deus. Nós não podemos nos deixar levar pelas notícias da calamidade e esquecer de quem tem controle de todas as coisas. Esquecer que Ele é Deus. Então, nesta noite, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, não é? No estudo bíblico desta noite, nós vamos compartilhar de algumas expressões do capítulo 2 do livro de Joel, não apenas do verso 21, quando ele faz esse convite: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas, mas eu gostaria de lembrar de algumas coisas importantes do capítulo 2 do livro do profeta Joel. Deus deseja algumas coisas a meu respeito e ao seu respeito. Em primeiro lugar, Ele deseja que nós evidenciemos um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. Nos versos 12 e 13 do capítulo 2, o texto diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O texto começa falando de urgência. Diz assim: assim, agora. Nossa decisão de arrependimento, às vezes é postergada. Deixamos sempre as coisas para depois. Mas a palavra de Joel é um convite à urgência. Agora, arrependei-vos, convertei-vos a mim, diz o Senhor. E diz o texto, é preciso que isso aconteça de todo o vosso coração. E é preciso que a gente evidencie esse arrependimento e conversão através de algumas ações. Diz o texto, jejuns, choro e pranto. A expressão do profeta não adianta a gente ficar tratando com religiosidade. Ele diz, rasgai o coração e não as vossas vestes. Na cultura judaica, era muito comum as pessoas rasgarem as vestes, jogar cinza sobre a cabeça, vestir-se de saco, para poder demonstrar arrependimento, para demonstrar quebrantamento. Só que Deus, Ele conhece muito mais do que a exterioridade, Ele conhece o coração. Então Ele diz, olha, rasgai o coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele cuida da nossa vida. Esta é uma chamada pessoal ao arrependimento, a uma mudança de rumo. Não há espaço para religiosidade, não há espaço para apenas aparência, não dá para ser sepulcro caiado, não dá para demonstrar exteriormente algo que não está acontecendo de fato na alma, no coração. Então, essa conversão precisava ser intensa, de mentalidade, de rumo. A vida precisa ter esse divisor de águas. Não dá para a gente ficar se enganando. É preciso haver mudança radical na nossa vida. Segundo lugar, o profeta convida o povo a oferecer uma adoração profunda. Versos 14 e 15 diz assim: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene.
esse processo de arrependimento precisava desembocar numa atitude de adoração. E a atitude de adoração, diz o texto, envolve algumas ações. Então o texto diz assim: quem sabe se não se voltará? Quem adora o Senhor precisa se voltar para o Senhor e se arrependerá. Quem adora o Senhor se arrepende de verdade e deixará após si uma bênção. Quem deixa a bênção aqui nesse texto, especialmente no verso 14, não é Deus, é o homem. O homem arrependido, o homem quebrantado, ele quer abençoar o reino de Deus, ele dedica-se, ele entrega, diz o texto, uma oferta de manjares e libação ao Senhor. Eu não quero me delongar muito nesse tema, mas vida consagrada a Deus envolve a entrega dos nossos bens ao Senhor. Não há consagração a Deus só de lábios. Não existe consagração que se sustente apenas com cânticos e mãos levantadas e olhos fechados. O profeta está dizendo que quando a gente se arrepende de verdade, quando existe quebrantamento, nós nos expressamos em adoração ao Senhor de algumas formas. Nós nos voltamos para Ele, nós nos arrependemos de nossos pecados, nós deixamos e trazemos para a casa do Senhor uma bênção, uma oferta de manjares e libação ao Senhor. E aí ele continua dizendo assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Há uma expressão profunda de adoração quando nós, de fato, vivemos uma experiência de quebrantamento. Adoração profunda envolve uma vida de santidade diante dEle. Verso de número 16 diz assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Eu gosto muito dessa expressão da palavra de Deus. O interesse para com as coisas espirituais deveria assumir uma proporção tão grande, que a noiva sairia de sua recâmara, o noivo, ou a noiva sairia do seu aposento, o noivo de sua recâmara. Você imagina? Um casal de noivos colocando a lua de mel em segundo plano, porque o primeiro plano é adorar ao Senhor. O avivamento provocado pela ação de Deus que Joel estava profetizando, envolve oferecer a Deus o primeiro lugar na nossa vida, nessa dimensão. Então ele diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, quer dizer, pessoas de todas as idades, o noivo, a noiva, todos, porque adorar ao Senhor e estar na presença do Senhor haveria de tomar uma proporção tão grande. Avivamento é isso, querido. Avivamento significa colocar Deus em primeiro lugar. Todas as outras coisas, por mais importantes que sejam, elas ficariam em segundo plano, porque estar na presença de Deus provoca no coração daquele que foi alcançado por esse avivamento uma alegria tão grande que decisões difíceis seriam tomadas de maneira fácil, porque se saberia claramente quem ocupa o primeiro lugar da vida. Em terceiro lugar, diz o texto, apresente um coração quebrantado. Verso de número 17 diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele.
porque hão dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Joel bate em todo mundo, e ele não poupa os ministros, ele não poupa os líderes, ele não poupa ninguém. E a nós, os líderes, ele diz assim, os olhos estão secos, vocês precisam chorar mais, vocês precisam sentir mais, vocês precisam entender a seriedade, vocês precisam clamar mais, clamar pela misericórdia do Senhor. Há muito olho seco, falta de lágrimas, falta de sensibilidade. A racionalidade do culto tirou toda a emoção. Joel está dizendo, olha, onde há avivamento, há pranto, há clamor, há choro. Onde há avivamento, existe vida derramada diante do Senhor. Todos os líderes são convocados a uma vida de quebrantamento. Isso vale para mim, isso vale para todos os pastores da nossa igreja, pastor Marco Antônio, pastor Fabiano, pastor Félix. Isso vale para todos os líderes de ministério, para todos os diáconos. Diz o texto, os líderes precisam sentir no coração a intensidade para que haja de fato um avivamento. Todos são convocados a uma vida de quebrantamento. Em quarto lugar, Joel convida o povo a viver uma fé contagiante. Exerça uma fé contagiante. Diz o texto nos versos de 18 a 21, então o povo se mostrou zeloso na sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei a uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda no mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque o Senhor agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Deus faz promessas especiais aqui nos versos 18 a 21. E certamente parar para analisar cada expressão desse verso tomaria um tempo enorme que nós não temos nesta noite. Mas eu quero só apontar algumas coisas importantes. A promessa é que Deus daria trigo, vinho e azeite. O trigo era para a produção do pão. Isso significa que toda a provisão que eles precisavam vinha do Senhor. É Deus que mandaria o trigo. O vinho era a provisão da alegria. É Deus quem mantém a nossa alegria. E o azeite, como eu disse domingo passado, o azeite tem múltiplas funções. O azeite é unção, é remédio, é combustível, é alimento. E Deus diz assim, olha, eu vou enviar o cereal, o vinho e o azeite. Eu vou mandar o trigo, o vinho e o azeite. Isto é, eu não vou deixar faltar coisa alguma. Tudo que é preciso. Eu prometo que darei todas as provisões. Por isso, não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito grandes coisas. Sabe, queridos, durante todo esse tempo de pandemia, nós temos experimentado a provisão de Deus. Mas tem gente que continua focado nos problemas. Tem gente que só consegue enxergar as dificuldades. O convite da palavra de Deus é para que nós não só experimentemos da provisão de Deus, mas que nós reconheçamos a sua fidelidade. Então, para de reclamar e comece a celebrar. Comece a agradecer a Deus. Comece a dizer, Senhor, o Senhor tem sido bondoso conosco. O Senhor tem nos dado todas as provisões que precisamos.
O mundo pode estar com medo, mas o céu não está em crise. Deus não está em crise. E o povo de Deus não pode se perder no meio da crise do mundo. Porque a palavra de Deus para nós é: alegre-se, regozije-se, porque o Senhor faz grandes coisas. E o Senhor tem feito coisas grandiosas na nossa vida. E nós não podemos nos esquecer disso. Em quinto lugar, tenha esperança de dias melhores. Versos 23 e 24 diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôndia, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Olha que coisa maravilhosa. Ainda que aquele momento fosse um tempo de sofrimento, Joel estava dizendo para o povo: olha, se nós nos arrependermos e nós reafirmarmos a nossa aliança com o Senhor, Deus vai virar o nosso opróbrio e vai nos trazer um tempo de abundância. Está em nossas mãos. A abundância de Deus está disponível para o seu povo permanentemente, desde que nós o busquemos com essa intensidade que Joel está nos convidando a buscar. Queridos, as exigências continuam as mesmas. E nesse último momento da mensagem desta noite, eu queria lembrar algumas expressões que estão nos versos 25, 26 e 27. Primeiro, confie na promessa de Deus. Verso 25 diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Eu vou restituir. O que os gafanhotos destruíram, eu vou restituir. Confie. Confie que Deus tem o poder em suas mãos. Não apenas na experiência do povo de Israel, mas na minha e na sua experiência também. Segundo lugar, louve o seu nome pelos seus poderosos feitos. Louve o nome do Senhor pelos poderosos feitos do Senhor. Verso 26 diz assim: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. As promessas do Senhor para o seu povo nesse momento são extraordinárias. E através do profeta, Deus está dizendo para o povo o seguinte: olha, o sofrimento há de ser vencido, e vocês então comereis abundantemente, a fome vai passar, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque Ele agiu maravilhosamente convosco. E no finalzinho do verso 26 diz assim: e o meu povo jamais será envergonhado. Deus zela pelo seu povo. Por último, reconheça que somente Ele é Deus. Verso 27 diz assim: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Nunca duvide da grandeza e do poder de Deus. Ele é fiel em cumprir toda a sua palavra. Ele é fiel em cumprir toda a sua promessa. Depois de fazermos esse tour pelo capítulo 2 do livro de Joel, nesses versos de 11 até
o verso de número 27, eu quero voltar ao verso de número 21. É por tudo isso que Joel disse: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Nesta noite, eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, a mesma coisa que o profeta Joel disse para o povo de Judá naquele momento: não temas. As notícias estão à nossa volta, elas não consideram a grandeza de Deus. São notícias da horizontalidade, que são dadas por quem não está olhando para cima. A palavra de Deus nos chama a confiarmos nele. Por isso a Bíblia diz: não temas, ó terra. Esse encorajamento não vai começar no coração do incrédulo, porque ele não conhece a Deus. Esse encorajamento vai começar no meio do seu coração. Por isso, nesta noite, eu quero usar a palavra de Joel para trazer esse fortalecimento e despertamento espiritual para a sua vida. Não temas, ó terra, mais do que isso, regozija-te e alegra-te. Mas não é um regozijo e alegria porque a música é agradável. Não é um regozijo e alegria porque a carne é gostosa, porque a festa do casamento que você foi convidado. Não é sobre isso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo assim: olha, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. É pela consciência que nós temos um Deus que opera a nosso favor, pela certeza de que nós temos um Deus que continua agindo em favor daqueles que o amam. Por isso, nesta noite, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz. Eu queria só terminar com essa expressão. Joel não disse o Senhor fez, nem disse o Senhor fará. Ele diz o Senhor faz. Porque, olhando para trás na história, nós encontramos os fatos daquilo que Deus fez. Olhando para frente da história, nosso coração se enche de esperança por aquilo que a palavra de Deus diz que Deus fará. Mas olhando para esse momento da história, nós podemos nos regozijar e alegrar, porque o Senhor faz grandes coisas, na minha e na sua vida também. Deus faz grandes coisas. Amém? Vamos agradecer a Deus e pedir: Senhor, enche o nosso coração de alegria e encorajamento, porque Tu és o Deus que continua fazendo grandes coisas, não apenas no tempo de Joel, mas no nosso tempo, o Senhor continua fazendo grandes coisas. E nós podemos juntos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado pelo encorajamento que a Tua palavra traz para o nosso coração, porque assim como nos dias de Joel, nós também passamos por um tempo de crise. E há tanta gente desencantada, tanta gente desesperançada, tanta gente entristecida, há tanta gente que perdeu a perspectiva. Mas nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque esta não é a realidade do povo do Senhor. Porque o Senhor faz grandes coisas. Queremos Te agradecer, ó Deus,
porque esta palavra renova o nosso ânimo, esta palavra renova a nossa esperança, esta palavra nos enche de vigor. Ainda que à nossa volta as coisas estejam terríveis e a gente ouça tantas notícias, o nosso interior se renova a cada dia pela segurança que a Tua palavra nos traz. Por isso, ó Deus, louvamos o Teu nome nesta noite, bendizemos o nome do Senhor, glorificamos ao Senhor, porque o Senhor faz grandes coisas. E nós pedimos, Deus, que o Senhor faça grandes coisas nesta noite, no coração de todo o Teu povo, trazendo despertamento espiritual, trazendo avivamento para o Teu povo. Que o Senhor faça grandes coisas nesta noite, renovando a esperança no coração de todo o Teu povo, porque o Senhor tem sido maravilhoso na obra que realizas. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele faz grandes coisas. Deus abençoe sua vida. Confie no Senhor. Prepare o seu coração para que você não crie nenhum obstáculo para que Deus realize grandes coisas na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.